Olá, eu sou Nayara Cortez. E eu sou o Will Brandão. E esse é mais um episódio do podcast Empresa Exponencial, o podcast que te ajuda na construção de uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. E aí, Will, tudo bom? Tudo bem, e você, Nay? Tá tudo certo. Tudo ótimo. Hoje nosso tema vai ser bem legal. Vamos falar sobre algo que tá sempre aí no imaginário. Não só no imaginário, tá no caixa também do empresário, da empresária, né? Deveria estar à vista do empresário, sempre. Bom, gente, a temática de hoje é sobre empresas que lucram e que deram certo. O que elas fizeram de diferente ali no dia a dia, na rotina delas. Então, se você é empresário, uma empresária que quer ver seu negócio crescer, quer ampliar suas vendas, aumentar a tua equipe, aumentar a tua empresa cada vez mais e bater todas as metas do seu negócio, ouve aqui essa conversa, acompanha nosso papo de hoje para se inteirar sobre o assunto. O que as empresas que lucram, que cresceram, deram certo, o que elas fizeram de diferente para você aplicar aí na sua empresa. Que lições que a gente pode tirar das grandes empresas, porque a grande empresa, na verdade, em algum momento ela já foi pequena, pelo menos a maior parte delas começam pequenas. Sim, tem que começar. E que lições que a gente pode tirar dessas empresas que lucram hoje. E, enfim, a gente vai desenrolar aqui o papo, né? Acho que tem bastante insight que dá para ser extraído aqui dessa conversa hoje. E, principalmente, o porquê da importância de se pensar em lucro. O que é uma empresa que lucra? O que é isso, né? O que de fato é essa empresa que está lucrando? E por que o empresário tem que pensar nisso? Vamos lá, né? O lucro, ele é o resíduo de resultado entre o que a empresa vende e entre o que a empresa gasta para aquela operação acontecer, enfim. Então, o lucro ele é um residual, ou seja, é o que sobra entre o que ela vende e o que ela gasta. E por que o empresário precisa pensar nisso? Porque o lucro, esse resíduo, ele tem algumas, vamos dizer assim, atribuições a serem feitas após a apuração desse resíduo, após a apuração do lucro. Você tem alguns destinos desse valor, né? Lembrando que lucro não é caixa necessariamente. A gente vai falar desses conceitos, talvez um pouquinho mais técnico, mas que é importante ficar claro também para o empresário. Porque quando a gente está falando de lucro, a gente está falando do resíduo entre o que a empresa vende e o que ela gasta, ou o que ela compra, né? Mas não necessariamente o que ela vendeu e recebeu e o que ela gastou e pagou. Então, existe uma diferença entre regime de caixa e regime de competência. É bom ficar claro isso na cabeça do empresário, porque em algum momento o lucro pode ou não se converter em caixa. Vamos supor que em determinado período do ano, eu apurei, vamos dizer que eu faço apuração de 6 meses aqui do meu lucro. E em 6 meses eu vendi 1 milhão e tive 800 mil de despesa. E então o meu resultado foi de 200 mil reais, correto? Meu lucro apurado naquele período foi de 200 mil reais. Só que quando eu vendo, eu não recebo à vista aquele dinheiro. Eu recebo a prazo. Eu posso receber em 10, 15, 20 vezes. Eu posso receber em muitos anos, inclusive, se for alguma coisa, por exemplo, na área de construção civil, que normalmente você tem um prazo médio de recebimento muito alongado. Então, às vezes, eu apurei esses 200 mil de lucro, só que o meu fornecedor eu já tive que pagar, só que eu ainda não recebi do meu cliente. Então, aquele lucro pode não ter sido convertido em caixa. Em algum momento, essa conta tem que bater. Esse lucro se converte em caixa. Mas, por exemplo, se eu tiver uma inadimplência, eu vendi, foi apurado a venda, foi apurado o lucro, mas eu não vou ter aquele caixa. É por isso que o empresário precisa ter esse entendimento, porque ou ele se fica... É importante olhar as duas coisas, você vê que são informações complementares, por isso que existem 2 relatórios importantes no mundo financeiro para o empresário acompanhar, que é a DRE, que é a demonstração do resultado de exercício, onde ele vai olhar o resultado de lucro dele, e o demonstrativo de fluxo de caixa, onde ele vai olhar o caixa que sobrou naquele período. E aí tem que bater esses 2 para verificar se tá tudo caminhando. Exatamente, não adianta eu ter um alto lucro, mas não se converter em caixa por algum motivo que seja porque eu tenho um prazo médio de recebimento muito alongado, ou porque simplesmente eu tenho uma inadimplência e meus clientes não estão pagando. Aí a gente vai ter ações a serem implementadas na empresa para tornar aquele lucro e, de fato, fazer com que aquele lucro se converta em caixa. Isso é importante. Não adianta apurar lucro e não ter caixa, não se converter em caixa no final das contas. E uma dúvida, Will. Pois não. Desculpa te interromper, mas você falando aí sobre lucro e caixa, então quando a gente fala assim, o lucro que o empresário, né, tem no bolso, aquele que ele pega e bota no bolso dele mesmo, que ele tira dos resultados dele, que depois ele reinveste na empresa, enfim, tem as ações que você já vai detalhar, depois que ele se converteu em caixa, de fato. Que esse é o lucro mais importante ou
Não é o mais importante. Os dois são importantes, porque sem um não tem o outro, né? Perfeito. Então, o caixa, eu acho que é a principal variável de uma pequena empresa, principalmente porque o caixa, ele costuma ser muito escasso. A gente já falou isso algumas vezes aqui dentro do próprio podcast, em outros episódios. O caixa, ele é muito escasso na pequena empresa. A dificuldade é créditos, a dificuldade é investidor, o próprio empresário normalmente não tem um grande volume de recursos pessoais para conseguir aportar na empresa. Então, o caixa, ele acaba sendo uma variável muito crítica. Inclusive, é a causa da maior parte da mortalidade das pequenas e médias empresas no Brasil, a falta de caixa. Falta de caixa por fatores que a gente já pode levantar aqui hipóteses, já falamos sobre isso em episódios específicos, por que falta caixa na empresa. Falta de caixa, ela na verdade, ela é um sintoma de causas, de ações que foram ocorrendo ao longo dos anos, ou ao longo do tempo na empresa, tá? Então, caixa ele é um sintoma. Só que quando falta caixa, falta tudo, porque empresa nenhuma funciona sem caixa. Então, caixa ele é uma variável talvez a mais importante. Por isso que a gente fala, o lucro ele é uma teoria. Então, ele é uma expectativa de ganho, no final das contas. E o caixa é fato. Ele que é tangível. Ele que é tangível. É onde o empresário, a empresária mais sente a dor ou a felicidade, né? Exato. Então, assim, às vezes o empresário apura lucro, mas não tá faltando caixa no dinheiro, na conta dele. E fala, por que isso está ocorrendo? Aí você tem que fazer essas análises, tem que olhar o prazo médio de recebimento, tem que olhar índice de inadimplência, tem que olhar o prazo médio de pagamento. Porque se você tem um descasamento muito alto, por exemplo, entre o que você recebe e o que você paga do seu fornecedor. Então, eu pago o meu fornecedor, meu prazo para pagar meu fornecedor é de 20 dias. Só que o meu cliente eu recebo em 60, 20. Então, eu tenho um descasamento de 40 dias. E esses 40 dias eu vou consumir meu caixa, por mais que minha empresa tenha dado lucro. Então, é importante fazer esses monitoramentos. Você vê que são os reloginhos que a gente fala, os indicadores, que às vezes é um indicador complementar, um indicador que o empresário vai ser a última coisa que ele vai ver, mas está ali a resposta dos problemas dele, por exemplo, de falta de caixa. Por isso que precisa ter esses reloginhos. Legal. E aí, no final das contas, vamos considerar que esse lucro foi convertido em caixa. Isso gerou, então, uma gordura no saldo da conta dele. Ficou positivo, fechou no azul. Fechou no azul a conta dele. E aí ele pode, esse caixa que é oriundo do lucro, ele tem alguns destinos. Por isso que a gente falou que o lucro possui alguns destinos. Mas, na verdade, a gente sempre orienta o cliente a ele não extrair o financeiro dele antes de apurar o caixa. Certo. Por isso que são dois demonstrativos complementares. O DRE e o fluxo de caixa. É importante saber as duas coisas. Então, esse lucro que foi apurado, ele foi convertido em caixa. E aí o empresário ele pode fazer só 3 coisas com aquele lucro e com o caixa vindo dele. Ele só tem 3 coisas que ele pode fazer. Ele pode pegar uma parte daquele dinheiro e colocar no bolso. Ok. Que é o que a gente chama de distribuição de lucro. Que é onde mora, na verdade, a grande fonte de prosperidade dos empresários. Não é no dia a dia, ali no Prolabore, que ele tem que sacar mensalmente da empresa. Ali ele tem que sacar, a gente até falou de como estabelecer o Prolabore, e a maior parte da renda dele ali vai ser advinda do trabalho que ele está executando na empresa, como se fosse um outro colaborador. Certo. Então ele não pode já buscar ter por exemplo, se ele antecipa os lucros da empresa dele, ele não pode fazer isso de uma forma muito gananciosa, porque senão ele vai matar o caixa da empresa dele. Então o ideal é que ele espere contabilizar o lucro num período e aí ele possa fazer a distribuição para ele desse valor, de uma parte desse valor. Então uma parte ele vai botar no bolso e ali vai dar um boom, né, na situação financeira dele, ali que ele pode realmente ter um bom ganho. E aí ele pode fazer a segunda coisa, que é reduzir dívidas. Então ele pode pegar essa gordura que sobrou e ele vai olhar o endividamento dele e vai falar, eu quero reduzir esse meu endividamento, porque eu quero ter uma empresa, eu quero ter menos despesas financeiras no futuro, eu quero pagar menos juros. Então, se eu quero pagar menos juros, eu posso reduzir essa minha dívida. Então, eu vou lá no banco e pergunto, quanto que é a minha dívida para quitar hoje? Então, provavelmente ele vai ter um valor muito menor para liquidar do que se ele esperasse e fosse pagando parcela a parcela. O gerente vai fazer o cálculo, né? O sistema vai gerar o cálculo e vai falar, ó, hoje o valor que você tem para quitar é de tantos reais, tantos R$1.000 que sejam. Ele vai lá, ele pode liquidar uma parte integral, ele pode liquidar uma parte parcial com aquele lucro obtido. E aí no próximo período ele vai pagar menos juros, porque ele já vai ter quitado uma parte da dívida dele.
E ele pode fazer uma terceira coisa, que é manter em caixa para reinvestir na empresa. Por isso que a gente fala que o empresário não pode tirar 100% do lucro da empresa. Por que ele não pode tirar? Porque uma parte tem que permanecer na empresa para ela continuar reinvestindo. Porque o investimento, nesse caso, é igual ao crescimento. Empresa que não investe, não cresce. E aí ele precisa manter um valor desse lucro apurado em caixa para no próximo período ele poder ter um poder de investimento maior, poder continuar fazendo a empresa dele crescer, poder continuar tocando novos projetos para essa previsão de retorno ser ainda maior no futuro. Olha que interessante. Então a estratégia do montinho-montão. Então você pegou um montinho que sobrou, pegou uma parte e reinvestiu. Esse montinho aí você vai conseguir um montinho maior no próximo período. Aí você pega uma parte desse montinho maior e reinveste de novo. Ele vai se tornar um montinho maior no outro período. E esse montinho vai virando um montão quando você está falando de alguns anos, né, da empresa. E por isso que a gente fala que o empresário precisa pensar no lucro. Por que ele precisa pensar no lucro? Porque se ele quer manter a empresa dele ativa, uma empresa saudável, que viva por muito tempo, ele vai precisar ter lucro, porque só o lucro vai dar possibilidade dele continuar crescendo, dele continuar reinvestindo na empresa dele. Poder continuar contratando funcionários, poder continuar, de uma forma geral, até ajudando a economia. Então, o lucro, que é essa palavra que às vezes vem com dois chifrinhos do capeta, né? Capitalismo. O capitalismo. Na verdade, assim, a gente não pode ser ingênuo, nós estamos no sistema capitalista, né? Sim. Então, a gente tem que pensar, sim, em apurar lucro, porque é a única forma de manter a economia girando. A partir do momento que o empresário apura lucro, ele pode ter possibilidade, oportunidades de crescer no futuro e contratar mais pessoas e produzir mais riqueza para o país e poder continuar, de fato, ajudando e contribuindo com a sociedade de uma forma geral, né? É o que garante a permanência e continuidade da empresa e crescimento e expansão, né? Exatamente, né? Aqui há aberturas para questões filosóficas. eu, como economista, a gente já conversa muito sobre isso, né? Durante a graduação com colegas, enfim. É um papo bom, eu gosto de falar sobre isso, né? Nem todo mundo tem esse gostinho e alguns até têm alguma rebeldia em relação a esse tema, mas, enfim, o fato é de que hoje, né, o empresário realmente precisa pensar no lucro para conseguir continuar tendo resultados e ajudar a economia do país de uma forma geral. Ponto. Ótimo, então só retomando, então o lucro ele é o resultado residual, né, o que sobra das vendas e gastos da empresa de forma bem básica, muito simplificada. Ele não é exatamente o caixa, mas o ideal é que o lucro seja apurado, né, e observado ali, comparando o DRE e o fluxo de caixa, que ele se torne caixa no fim do mês, no fim de um trimestre, de um semestre, no fim de um ano, né? No fim de um ciclo. É isso, de algum ciclo da empresa. E o que dá para fazer com esse lucro são 3 coisas. Você distribui os lucros para os sócios da empresa, se é só um, vai só para você. Você reduz as dívidas da empresa, ou então você mantém em caixa para reinvestimento. Uma coisa, quando você fala em reinvestir na empresa, é reinvestir comprando máquinas, contratando pessoas, aumentando o estoque, ou também reinvestir pode significar um investimento no banco para gerar rendimentos para a empresa? A gente vai entrar um pouquinho naquele conceito, né, da diferença entre custo, despesa e investimento. Já falamos em outro vídeo, lá no Guia do Empresário. Guia do Empresário. E aí a gente tem, então, no caso, né, vamos conceituar aqui, custo é que está ligado à produção. Então é o chão de fábrica. Eu presto serviço, não tem um chão de fábrica? Tem. Quem está na operação ali, quem está prestando o seu serviço é o chão de fábrica da sua empresa. Se você tem um comércio, quem está ali na loja fazendo as vendas, os produtos que você está comprando é o chão de fábrica, né? Então, o custo tudo ligado ao chão de fábrica, a produção. As despesas são gastos de apoio para a operação continuar ativa na empresa. Certo. Então, um aluguel que você tem, contabilidade, gestão financeira, marketing, etc. Todas essas despesas que você tem para a sua operação continuar ativa. Sem ela não existe operação, não existe nem a produção. E o investimento é tudo aquilo que você gasta hoje para ter retorno no futuro. Então, custo você está gastando e utilizando. Despesa certo. Você está gastando e utilizando. Investimento você está gastando, só que esse investimento, esse retorno, ele vai acontecer no futuro. Tá legal. Ele vai acontecendo, ele pode acontecer de uma vez no futuro, ele pode acontecendo periodicamente, com o tempo você vai tendo esse retorno do custo que você teve, ou do valor que você gastou com esse investimento. Então ele pode ser um investimento em ativo, como uma máquina, um carro,
uma instalação que você vai fazer na sua empresa, um imóvel que você compra, isso é um ativo. Tá bom. E pode ser em serviços. Legal. Então, ou seja, você pode contratar uma consultoria, você pode contratar um treinamento para sua equipe. É algo que você vai gastar hoje, você não vai ter o retorno imediato, porque isso é algo que demanda um acompanhamento para gerar retorno. E aí, com o tempo, você vai tendo esse retorno. Então, isso é um investimento em serviços, por exemplo. Tá legal. E você tem os investimentos financeiros, que não são atrelados à sua operação, mas que rende retorno para você, porque quando o dinheiro está guardado no banco, ele está rendendo juros para você. Legal. Ao invés de você estar pagando para o banco, você está recebendo do banco, porque o banco está pegando o teu dinheiro e emprestando para outra empresa ou outra pessoa. Então você está recebendo um ganho por isso. Isso também é um investimento, só que não é um investimento operacional. É o que a gente chama de investimento não operacional. E aí, claro, se você tem um valor guardado para investir em ativos ou serviços no futuro, o ideal é que você deixe no investimento financeiro, porque você vai aumentando esse montinho, ou esse monte que você já tem. Legal. Com o tempo, né? Mas que em algum momento a empresa, lembrando que o objetivo da empresa não é ganhar dinheiro com juros, né? A não ser que você seja uma instituição financeira. Mas se a ideia da empresa não é ganhar dinheiro com juros, aquilo vai ser só um caminho para ela otimizar o caixa dela e poder investir no futuro. Perfeito. Então, há várias formas de fazer esse reinvestimento na empresa. E, bom, a gente está falando aqui, nossa temática principal é o que as empresas que deram certo e que lucram muito hoje fizeram no dia a dia delas para você ter essa noção e poder replicar no seu negócio. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre alguns cases de sucesso para dar uma ideia mais fixa, né, sobre o que seria isso, né, o que essas empresas fizeram. Eu pesquisei empresas, aqui... marcas já conhecidas do grande público, né? Que, claro, só contextualizando, a ideia aqui é trazer lições de empresas que deram certo. Então, obviamente, a gente vai trazer empresas que são conhecidas do grande público, que, obviamente, estão numa realidade, quando a gente está falando para pequena empresa, média empresa, é uma realidade muito diferente. Você pega uma Vale do Rio Doce, uma empresa que hoje tem uma estrutura absurda, né? Uma das maiores empresas do mundo. Com certeza deve estar no ranking aí das que mais lucram. Então, e aí o pequeno empresário fala, mas não serve para mim. Mas aqui a ideia é passar o que deu certo. Aliás, essas empresas começaram pequenas e aí você vai pensando, né? No caso da Vale não, da Petrobras também, que deve estar no ranking não, mas você vai tirando lições, especialmente nos últimos anos, porque são empresas que tiveram uma baixa, uma decadência, né? Enfim, não vou dar spoiler não, sério, toca aí, mas só passando, né? Acho que essa ideia de você ter as inspirações no final das contas e poder implementar algo diferente na sua empresa e, fazer algo que grande empresa está fazendo e está dando certo, há grandes chances de dar certo na sua empresa também. Numa escala menor, mas com resultados equivalentes. Mas a ideia é trazer aqui para vocês esses cases de sucesso para que vocês tenham em quem se inspirar, onde, né, alguma ideia de onde começar também, onde você pode fazer modificações ali no dia a dia. Então, se inspira em quem deu certo, em bons exemplos, né? E, bom, trouxe aqui no ranking 5 principais, porque tem bastante, né? Então, vamos focar aqui nas primeiras desse ranking. Então, as empresas que mais lucraram no Brasil em 2021. A primeira, Petrobras. Em segundo lugar, vem a Vale. Em terceiro, o Itaú. Em quarto lugar, vem o Bradesco. E em quinto lugar, vem a JBS. E só para vocês terem uma ideia, né? Petrobras, Vale... Itaú. Bradesco... Uhum. E JBS. Isso. A Petrobras foi um lucro de mais de 160 bilhões ao ano. E a JBS foi de mais de 23 bilhões. Só para vocês terem essa noção de valores do início até o fim do nosso ranking de 5 que mais lucraram. Então, olha que interessante. A gente está falando dessas 5 empresas. Petrobras, Vale e JBS são empresas que tiveram crises num período recente de governança, de confiança e credibilidade do mercado. Sim. E a gente tá falando isso de coisa de não é muito tempo atrás, 4, 5 anos, até, no máximo 10 anos atrás. Sim. E hoje elas são as empresas que mais lucram no país. Apesar de ter passado por esses momentos. O que elas fizeram, Nai? Conta aí pra gente. Um dos diferenciais dessas empresas, acho que crises, todas as empresas, né, desde as grandes até as menores, podem passar, né? Mas nesse sentido, essas empresas elas tiveram envolvidas aí
em questões de esquemas de corrupção. Isso afetou muito o posicionamento delas no mercado. Foi algo muito relevante, né, para as ações da empresa, para os próprios funcionários da empresa. Então, houve uma reestruturação geral na Petrobras, na Vale, na JBS, principalmente com mais investimentos em governança, em melhorar os aspectos de governança e compliance. Então, acho que isso tudo tem muito a ver com processos e processos que aumentam a confiabilidade dessas empresas diante do mercado e para garantir que elas estão seguindo dentro de uma linha correta, né? Dentro de uma linha aceita, né? E não fora da lei. Acho que isso é muito importante. O principal diferencial é que eles investiram na governança e compliance. Vamos explicar um pouco melhor o que são esses dois conceitos, né? Governança e compliance. Tá uma coisa muito aliada à outra, né, na verdade. Exato. Eu trabalhei no Banco do Brasil, aqui você citou 2 bancos, Itaú e Bradesco, mas o Banco do Brasil não aparece entre os 5, mas com certeza tá entre os 10 primeiros, Entre os 10, né? tá, ele tá um pouquinho mais para baixo. E é legal ter tido essa experiência em banco, né, que trabalha-se muito essa questão de compliance. Inclusive, eu implemento muita coisa que eu aprendi no banco de compliance, que na verdade, é uma conformidade dos processos na empresa, né? Isso é compliance. Então, vamos traduzir aqui esse termo para conformidade dos processos, ou seja, garantir que os processos estão acontecendo dentro dos limites éticos e também dentro dos limites operacionais do negócio. Ou seja, o que era para ser feito, o que foi entendido que seria o ideal para ser feito, está sendo feito da forma correta. Isso. Então, se a gente pega, por exemplo... É um controle, né? É uma forma de controlar os processos da empresa. Na verdade, é uma forma de controlar e auditar. Perfeito. Né? Auditar. Acho que controlar também, mas você controla a partir de estabelecimento de regras claras. Políticas, né? Políticas para os seus colaboradores. E a gente está falando aqui, não precisa fazer aquele manual... No banco, a gente tinha um negócio chamado instruções normativas. Tudo que a gente ia fazer tinha que consultar o tal das instruções normativas, que é exatamente o compliance. E a gente tinha um calhamaço, assim, quando deu para imprimir alguma coisa, assim, a gente chega no banco, tem acesso aí a esse manual, esse guia, né, enfim, tem várias questões ali de execução. E a gente recebe, né, uma parte que é um calhamaço, assim. Você não precisa ter um desse na tua empresa. Se você, por exemplo, estabelecer um código de cultura, ou seja, determinando quais são os valores permitidos e os valores que não são permitidos, isso você pode fazer numa apresentação de PowerPoint em 4, 5 slides, né? Desde que você viva isso e transmita isso para sua equipe, você está, de alguma forma, já estabelecendo uma regra de compliance. E aí, quando uma pessoa fizer uma ação que não esteja de acordo com o que você combinou, vocês vão olhar esse manual, olhar esse código e vai falar, olha, você lembra que isso não está alinhado com o que a gente busca aqui dentro? Você está tendo uma compliance. Então, para o pequeno empresário, olha que interessante, você não precisa fazer um baita livro, um baita manual, um baita, vamos dizer assim, um baita mapeamento de tudo que é feito na sua empresa, mas se você pode estabelecer as diretrizes maiores e as pessoas têm um entendimento do que significam essas diretrizes, os quais a gente chama de valores, ela vai poder saber se ela está executando e você também vai saber se a pessoa está executando ou não de acordo com os valores. Não é necessário ter uma área de compliance dentro de uma pequena, média empresa. É muito difícil isso acontecer, mas é óbvio, né, que você precisa ter alguns controles, algumas formas de controlar o que está sendo feito na sua operação, nas suas vendas, no seu financeiro. Então, por exemplo, lá na Valorize, o que a gente tem? A gente tem hoje um manual de procedimento para cada cliente que a gente atende. Então, cada analista, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer no dia dele. Basta ele olhar um manual. Então, chega um colaborador novo, isso facilita, inclusive, a integração de novos colaboradores, porque até fazer um backup, se for o caso, se for preciso o analista não puder trabalhar, alguém que for atuar com aquele cliente sabe exatamente o que precisa fazer. E existe uma pessoa que confere se aquilo está sendo seguido. Não adianta você pedir para a pessoa fazer, você tem que controlar se está sendo feito corretamente. E aí, quando você pega, por exemplo, um item que não foi respeitado no manual, esse analista acaba
chamando ali, tendo uma puxada de orelha ali que a gente chama de apontamento. É feito um apontamento. Isso é algo que, por exemplo, a gente implementou muito com base numa experiência no banco, né? Então, óbvio, o banco não consegue controlar tudo que você faz mesmo. Ele leva o manual para você e fala, você tem que se basear no manual. Sim. Só que a gente sabe, né? No dia a dia pode ter pessoas que seguem o manual, pode ter pessoas que não. E aí ele faz algumas avaliações, é claro, por amostragem no banco, porque o processo é muito grande. Então, ele, uma vez por mês, ele pede alguns contratos, pede algumas informações. Se você não tiver feito de acordo, vamos supor que fez um contrato de empréstimo com você e você não faltou a assinatura do avalista daquele contrato, a pessoa que vai garantir que aquele contrato vai ser honrado. O banco vai gerar um apontamento para o gerente, esse apontamento vai refletir na meta da agência. E a meta da agência e todos os funcionários que estiverem nessa agência, por exemplo, podem sim ser penalizados por esse apontamento, por essa falta de compliance. Então, ele vai, obviamente, fazendo por amostragem, mas, de certa forma, é uma coisa bem rigorosa, uma coisa bem controlada. E a gente tem aqui na Valoriza uma escala muito menor, mas que segue mais ou menos nessa linha. E aí o empresário pode pensar alguma forma de estruturar isso na própria empresa. Então a gente está falando de compliance, que é um dos itens diferenciais que você comentou que essas 5 grandes empresas possuem. Então a gente falou de 3, que é Petrobras, Vale e JBS, que passaram por problemas, crises de credibilidade, com posicionamento, e 2 instituições financeiras, Itaú e Bradesco, que com certeza respeitam essa instrução, essa compliance até por conta de lei, né, do Banco Central, regulação do Banco Central, etc. E você falou de governança. Isso. Vamos falar de governança um pouquinho, que está muito atrelado ao compliance. Governança, eu gosto muito de um conceito de governança que é: governança é um processo que protege a empresa do dono. Muito bom. Por quê? Por quê? O que é governança? Você estabelecer processos na sua empresa que, eventualmente, para se tomar uma decisão, precisa se passar por um crivo, ou se de repente for uma empresa de um único dono, você estabelecer qual é o critério que você vai utilizar para tomar uma decisão. Isso é muito bom, porque às vezes você tá ali, aconteceu alguma coisa, precisa de uma resposta rápida, e aí você não sabe o que faz, não sabe para onde vai. Então, se você tem uma governança dentro da tua empresa, você vai ter esses parâmetros para se pautar nessa hora. Exatamente. Então, governança são formas ou critérios que você coloca dentro da sua empresa. Empresas familiares, por exemplo, é muito interessante ter esse tipo de atividade dentro da empresa de governança, porque você acaba com aquilo assim, um quer fazer isso, o outro quer fazer aquilo. Tudo bem, as divergências de entendimento sobre o que é melhor para a empresa, isso vai acontecer, tá? Só que isso vai acontecer de uma forma saudável, sem eventualmente você tomar uma decisão que vai, de forma até proposital, prejudicar a empresa. Então, vamos supor, você tem 2 sócios, um quer fazer um investimento na máquina mais top que a empresa que hoje existe no mercado, e o outro, sabendo que precisa da máquina, quer fazer um investimento mais modesto. E aí, qual segue? Só que uma vai comprometer todo o caixa da empresa hoje guardado, e a outra não, vai aumentar a eficiência, talvez não aumente no mesmo nível de eficiência, mas vai manter o caixa saudável. E aí, que decisão você toma? Se você tiver uma governança, você vai estabelecer, por exemplo, o nível mínimo de caixa que a empresa precisa ter. Né? São os critérios que não podem ser ultrapassados, não podem ser desrespeitados para não perder. São critérios para tomada de decisão do próprio administrador da empresa. Então, por exemplo, eu vou mais uma vez trazer aqui o ambiente da Valorize, que a gente tem isso de alguma forma. Também numa escala muito menor. A gente não está falando desse nível de governança que as empresas de capital aberto principalmente precisam ter, que é a transparência, saber exatamente os critérios que estão sendo utilizados para tomar de decisão. Mas lá, por exemplo, quando a gente precisa tomar uma decisão, a primeira coisa que a gente pergunta é: está de acordo com os nossos valores? Se essa resposta for negativa, acabou ali. A decisão não vai nem para uma segunda questão, não vai nem para uma segunda pergunta, que a segunda pergunta é: o feedback dos clientes e colaboradores é positivo sobre isso? Legal. Só que se não passou dos valores, o nem feedback dos clientes e colaboradores pode ser super positivo, mas não passou. E aí a gente vai indo assim, pensando em formas de tomar a decisão. Seria, Will, um guia de melhores práticas de como agir para tomar uma decisão dentro da empresa. Sim, exatamente. Perfeito. Por isso que eu falei, é proteger a empresa do dono.
Porque você acaba, independente das subjetividades, da opinião, do quero fazer de cada pessoa do achismo, do achismo né? que tem na empresa, você acaba tendo critérios claros e objetivos e Legal. traz transparência também, de uma forma geral, para todos que estão participando daquele processo, né? Tá, e esse foi o diferencial da governança. Esses foram os 2 itens que você trouxe, governança e compliance. Tem mais coisa algum diferencial? Vamos lá. Vamos lá, tem sim. Então, pensando aqui, né, Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, JBS, há muitos investimentos em marketing e em tecnologia e inovação dentro desses negócios. Acho que o que mais se destacaria aí, dentro desses 2 aspectos, seria o Itaú, que a gente mais vê, né? Porque vende diretamente para o consumidor, né? Algumas outras passam por intermediários até chegar no consumidor. O Itaú dá aula de marketing. Dá. O Itaú dá aula de marketing. Investimentos em marketing, estão só complementando. Investimentos em marketing, altos investimentos em marketing e altos investimentos em tecnologia, certo? Isso Legal. mesmo. Faz todo sentido, né? O marketing, ele é, vamos dizer assim, um combustível para o negócio crescer, para o negócio acontecer. Então, eu me lembro que há 10 anos atrás, 12 anos atrás, era bem, vamos dizer assim, existiam 5 bancos em patamares bem próximos, né? O Banco do Brasil, o Itaú e o Bradesco na liderança, aí você tinha Santander e Caixa um pouquinho atrás. E aí o Itaú, nos últimos 10 anos, ele pegou a dianteira e não largou mais, né? E a gente percebe esse investimento em marketing. Nós temos conhecidos que trabalham no Itaú que também falam de como foi a mudança na cultura da empresa, né, a valorização, a capacitação, toda uma mudança realmente na gestão de pessoas da empresa, mas de uma forma geral, o investimento em marketing no Itaú, a gente vê ele patrocinando grandes eventos, como o Rock in Rio. Exatamente. Ele é talvez o principal patrocinador do Rock in Rio. A gente vê ele fazendo campanhas com influencers na rede, no mundo digital, mas também levando para a mídia tradicional, né, essa comunicação mais rápida, trazendo essas pessoas. Então, o Itaú dá aula de marketing, com certeza é uma das empresas que mais investe em marketing no Brasil, se não a que mais investe. E tecnologia também faz todo sentido, a gente acaba vendo mais, né, principalmente os bancos, porque a gente trabalha com os bancos no dia a dia, mas com certeza Petro, Vale e JBS, que hoje é uma das principais fornecedoras de carne no mundo inteiro, também não sei, pode ser até a maior, tá? Não tenho esse dado. Mas com certeza investe muito em tecnologia de rastreamento, né, do próprio produto, etc., para saber se a origem de onde vem. Então, hoje, cada carne que você compra da JBS, você consegue identificar, através desses códigos de rastreamento, exatamente qual o nome do boi, né? Quem criou o boi, de onde que ele veio, exatamente. Então, que ração ele foi criado. Com certeza são tecnologias, né? A Vale, acho que especialmente nessa questão de identificação de crises, de riscos, né, operacionais, que for muito por conta das barragens que quebraram, etc. Então, perfeito. Acho que faz todo sentido aí esses diferenciais, né? E aí eu faço a pergunta para você, pequeno empresário. Quanto que você está investindo em marketing e o quanto você está investindo em tecnologia na sua empresa? É muito, muito importante, muito relevante, porque, bom, dá para ver um pouco o que essas empresas fazem com o lucro que elas têm, né? Reinvestimentos no negócio a todo momento. É um montinho, um montão. Isso, exatamente. Um montinho, um montão tá ali no dia a dia delas. Bom, a gente tá falando aqui bastante, Will, sobre grandes empresas, da gente se espelhar, se inspirar nesses bons exemplos que tivemos aí, mas para a realidade do nosso ouvinte aqui, do nosso espectador, que provavelmente tem um pequeno negócio, um médio negócio, ou está querendo abrir o seu, a gente trouxe também um ranking das 5 empresas que mais cresceram em margem líquida nos últimos 5 anos, mas não de empresas grandes, de small e mid caps. O que seria isso? São as empresas que têm baixa capitalização na bolsa. Então, são empresas, não são pequenas empresas, já são empresas de médio para grande porte, que estão listadas na bolsa, só que não são empresas tão capitalizadas quanto essas que a gente pontuou aqui, que a gente chama de small e mid caps, que é exatamente tradução de pequenas e médias capitalizações. Então, são talvez as empresas com menores índices de capitalização, ou seja, de pessoas interessadas em comprar suas ações e vender suas ações e, de fato, disponibilizar recursos
E no final das contas são empresas que têm um valor de mercado menor do que essas outras que a gente colocou aqui, né? Então são já empresas talvez mais próximas da realidade do pequeno e médio empresário que a gente deve estar ouvindo a gente. E para tentar aproximar um pouco mais dessa realidade da pequena e média empresa, a gente não vai falar sobre o lucro, a gente vai falar sobre a margem dessas empresas. Elas cresceram em margem. E aí acho que vale a pena você trazer um pouquinho dessa conceituação aqui pra gente, para ficar mais claro, né? Qual que é a diferença entre lucro e margem? Legal. Margem, ela está associada ao lucro, mas na verdade ele é um percentual do qual é o tanto que sobra desse resíduo em relação à minha receita. Então vamos supor que eu vendo R$1 milhão e sobra 200. A minha margem é de 20%. Então eu vou ter aqui, é legal você trazer a margem dessas empresas, porque, claro, eu não vou conseguir, ou dificilmente vou conseguir chegar num lucro absoluto de Petrobras, de JBS, Bradesco, dessas grandes empresas. O pequeno empresário perde a sua referência, né? Quando a gente traz isso. Agora, quando a gente traz margem, sim, o pequeno empresário pode ter margens semelhantes à da média e grande empresa. Que é o percentual, né? Ele pode até ter margens maiores, dependendo da estratégia dele, se é um momento de ter uma rentabilidade maior para o seu negócio. Então, a margem é o quanto que sobra em relação à receita. Se é um percentual baixo, se é um percentual médio, se é um percentual alto. E aí é legal você ter esses índices de referência e olhar no seu DRE lá. Quanto que está sobrando? Qual é a tua margem de lucro? E aí, só pontuando, Nike, existem 3 margens, tá, de lucro na empresa. Legal. Existe a margem de contribuição, que é advinda do resultado da empresa, salvo ali já tirando os seus custos de produção. Existe a margem de lucro operacional, que também é chamado pela sigla EBITDA, né? Não sei se todo mundo já conhece, mas é uma sigla no mercado que trata exatamente da margem operacional do negócio, já descontando também as despesas. Tá bom. E nós temos a margem de lucro líquida, que é descontando todos os custos, despesas e também o resultado não operacional da empresa, como juros que foram pagos, etc., impostos, etc. Então você tem essas 3 margens, e aí você está trazendo a margem de lucro líquida, né? Exatamente. Então, olha, descontando já tudo, última linha do DRE ali, né? Exato, exatamente. Então, as 5 empresas que mais crescerem em margem líquida, dentro desses critérios que a gente buscou aqui trazer para vocês, foram a primeira, Taesa, que está no ramo de distribuição de energia elétrica, com uma margem de 63%. A Simprop, que é a antiga Cyrela, né, que está no ramo de empreendimentos imobiliários, 56% de margem. A terceira empresa é a CETEP, que é a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, também tem uma margem alta aí de 48%. A quarta empresa é a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. A quinta empresa é a JHSF, que também é do ramo imobiliário. Ela faz administração aí de hotéis, restaurantes, shoppings e também investe em construções no Brasil. Legal. A CBA é de quantos por cento? 40%? A CBA é de 44% a margem e a JHSF também de 44%. 44%. Uau, né? Imagina, de tudo que você vende, sobrar metade líquida, né? É bastante, né? É baita margem, né? Não tem, é difícil hoje, de fato. Hoje a gente fala, tem algumas referências lá na própria Valorize, algumas referências de mercado que a gente traz, por exemplo, empresas de serviços que normalmente possuem margens maiores, oscilam entre 20% e 25%. Né? Aqui a gente está falando de uma empresa, a primeira, que é a Taesa, de 63%. Uma margem altíssima, né? Então, olha o interessante, o ciclo que essas empresas começam a entrar. Dificilmente essas empresas vão perder poder de mercado. Por quê? Essas empresas hoje elas estão tendo um bom lucro, então sobra mais dinheiro. Lembra que o lucro se converte em caixa em um determinado momento. Perfeito. Mesmo os sócios, mesmo ela distribuindo esse dinheiro para os sócios, os acionistas da empresa, ela vai ter ainda um valor, provavelmente vai reter um valor muito alto no seu caixa. E aí, ao reter um valor muito alto no seu caixa, ela pode reinvestir muito mais no próximo período. E investimento gera mais retorno, então ela provavelmente vai ter mais retorno ainda no próximo período. Sem se descapitalizar totalmente, sem perder a sua saúde financeira. Então, essas empresas elas têm um caixa muito gordo, elas podem reinvestir. Claro que vai baixar o nível de caixa no primeiro momento, mas pensando em médio e longo prazo, esse retorno tende a ser ainda maior. Então, são empresas que realmente são difíceis de serem batidas, né? Esses são patamares
altíssimos, realmente incríveis essas empresas. Aí você que está pensando em fazer investimento em ações, já tem bons parâmetros aqui que a gente está trazendo para vocês. Ótimo, legal, Will. E assim, tem uma margem ideal para o negócio? Você trouxe aqui, bom, essa daqui são margens bem altas, a gente pode dizer, mas tem uma margem ideal que o pequeno e médio empresário deveria buscar para o seu negócio? Tem a ideal para cada empresa. Depende. Depende, na verdade, de alguns fatores, né? O primeiro Legal. depende, eu acho que a gente já falou, né? Depende de qual segmento que a empresa está. Então, Certo. normalmente, prestação de serviços, eu acho que, exceto a distribuição a produtora de alumínio, todas as outras são serviços, Sim. né? Então, serviços normalmente trabalha assim com margens maiores mesmo. Então, em geral, se você tem uma empresa que presta serviços, você já deve buscar uma margem maior que outras empresas de comércio, indústria, etc. Então, você já tem que olhar primeiro o setor que você está trabalhando para ter uma média de mercado. Então, como eu falei, líquida, a gente está falando entre 20% e 25% para serviços, de 15% a 20% para comércio, indústria de 10% a 15%. Ah, ótimo. Então, Legal você ter esses parâmetros. tem alguns parâmetros, tá? Mas depende também da sua estratégia de momento. Uhum. Às vezes você tá querendo gastar mais, tá querendo investir mais ou menos. Exatamente. Qual que é a estratégia que você tem? Por isso que o dono tem que ficar na estratégia. Ele tem que pensar em estratégia o tempo inteiro. Perfeito. Estratégia e cultura, o cara tem que pensar o tempo inteiro. Não tem jeito. Ótimo. E aí vai depender disso, né? Então, se você, por exemplo, está numa empresa hoje, sua empresa, você quer crescer sua empresa, provavelmente você vai ter que investir muito nesse primeiro momento. Você não vai ter uma margem muito grande, talvez menor até do que a média de mercado. Só que você está fazendo isso de forma consciente e controlada. Você não vai ficar também totalmente endividado, ficar com um nível de endividamento que talvez não possa ser saudável para o seu negócio, ou com caixa no nível que eventualmente você vai precisar ficar utilizando cheque especial. Aí não faz sentido, porque o retorno provavelmente vai ser muito mais difícil de você conseguir, considerando todas essas despesas que você está tendo com juros. Mas, de certa forma, depende. Então, tem empresas, por exemplo, que estão em início, principalmente, por exemplo, startups que estão crescendo, empresas que querem ter um crescimento, elas vão gastar muito, vai ter provavelmente uma margem muito baixinha ou até prejuízo, né? Se a gente pegar casos como recentes de Nubank, dessas startups, por exemplo, Uber, são empresas que não dão lucro, né? A Nubank tá virando agora a chavinha de começar a dar lucro. Então, são empresas que passaram por anos e anos tendo prejuízo, mas ainda assim os investidores colocando dinheiro. Por que os investidores acreditam nesse negócio? Porque eles sabem que o momento não é de dar lucro. Aquele momento não é o momento de dar lucro. Aquele momento é um momento de crescimento. Então, a estratégia da empresa naquele momento era de crescimento. Aí, a Nubank foi para a Bolsa de Valores, foi lá, se não me engano, para a Bolsa de Nasdaq, ou de Nova York. E aí, é o momento dela começar a gerar retorno para os sócios, para quem está investindo, porque as pessoas estão comprando ações querendo retorno. E aí, vira-se a chavinha. E aí, agora é o momento da empresa começar a ser rentável, começar a gerar lucro. Se ela vai conseguir ou não, vai deixar para os próximos capítulos. Mas o fato é que ela fez a lição de casa. E a estratégia que ela teve deu certo nesse primeiro momento. Perfeito. Se ela vai continuar dando, isso é outra história. Então, vai depender da estratégia. De repente, é uma empresa já que está mais consolidada, o dono não tem esse interesse em crescer tanto. Lembrando que a empresa precisa continuar crescendo. Empresa que não cresce, morre. Então, a empresa precisa continuar crescendo. Então, talvez você não vai crescer num patamar muito agressivo. Você quer continuar crescendo, pelo menos no mínimo ali do tamanho do seu mercado, conforme ele cresce. Perfeito. E aí você vai poder ter um pouquinho mais de retorno, você pode trabalhar com uma margem um pouco maior. Por isso que depende da estratégia de negócio. E a gente falou aqui bastante, então, Will, sobre números, né? E alguns dados trouxemos para falar desses bons exemplos que tivemos, mas você poderia dizer assim, trazendo mais ainda para a realidade da pequena e média empresa, o que ela pode fazer de diferente para lucrar mais? Tem algum segredo? Qual que é o segredo desse sucesso? Pode passar para o pequeno empresário, pequeno e médio empresário investir em inovação. A inovação, normalmente, quando a gente olha essas grandes empresas ou empresas que deram certo, a gente olha para trás, olha o histórico dessas empresas, em algum momento, se não na própria origem, elas fizeram uma inovação que mudou a chave do negócio, que fizeram com que elas crescessem, se diferenciassem, pudessem ter maiores taxas, maiores retornos. Por que a inovação é tão importante, né? Até eu estudei muito sobre isso no mestrado, que o meu tema estava muito ligado à inovação, né? A economia da inovação, e o próprio autor, talvez um dos principais autores dessa vertente, essa escola de pensamento e economia, que é o Joseph Schumpeter.
E ele fala, né, que a inovação, dentro do cenário, né, que a gente está falando aqui, o cenário, mercado, etc., a inovação, ela tende a trazer um diferencial para a empresa. Essa empresa ela se torna pioneira naquilo, ela ganha posicionamento, e ao se tornar uma empresa de maior autoridade naquele mercado, ela pode ter taxas e retornos maiores. Ao ter retornos maiores, ela tem mais poder de se manter no negócio e até, de repente, ganhar mercado. Foi o que a gente acabou de comentar, né, dessas empresas que têm margens boas. Por quê? Ela se capitaliza, ela tem poder de barganha, ela consegue ganhar mercado, no final das contas. Até o Schumpeter é mais radical e ele fala que todo mercado tende a um monopólio, de uma forma ou de outra, né, que é o domínio de uma empresa em específico dentro daquele mercado, um domínio supremo. Porque exatamente a empresa que tem essa inovação, ela tem ela ganha. Acho que da porta para fora são 2 ganhos que a empresa que inova tem em relação a aumentar a sua lucratividade. O primeiro delas é o posicionamento, que é isso, você ser visto pelo seu cliente, pelo seu mercado, como uma referência naquilo. Então, da porta para fora, esse é o ganho principal, eu diria. E aí, quando ela ganha essa autoridade, esse reconhecimento, isso gera valor para a marca, e aí, com esse valor, ela pode incluir esse valor no seu preço. Porque o preço... valor agregado ali, né? Exatamente. O preço ele é composto por 2 componentes. Custo da produção e o lucro desejado. E o lucro desejado ele tem que ser coerente com o valor percebido pelo seu mercado sobre o teu produto ou serviço. Exato. Se o mercado vê como um alto valor, você pode ter uma margem maior. Isso sem perder, inclusive, a sua competitividade. Porque você tem esse diferencial e o mercado paga mais para você ser essa empresa, para comprar de você. Então, você aumenta teu lucro. O caso claro disso é a Apple, né? Que ela vende celular também, mas ela consegue adicionar um valor aí maior no teu preço por conta dessa percepção do Apple mercado. É um caso clássico, e né? inovação veio, com certeza, no DNA da empresa, né? Exatamente. Então, ela conseguiu construir um valor tão forte para a marca que dentro do seu mercado ela tem o custo maior daquele produto de smartphones, vamos dizer assim. E é a empresa que mais vende no mundo. Smartphones. Exatamente. Ela tem o maior custo e é a que mais vende. Então ela se posicionou muito bem, ela está muito bem posicionada. Por isso que é uma empresa muito difícil de ser batida. Né? Ela está sempre as 3 principais empresas do mundo. Perfeito. E é isso, né? Então da porta para fora você ganha posicionamento, você ganha esse valor, né, para tua marca. E da porta para dentro você ganha eficiência, porque a inovação ela tende, se você traz, por exemplo, uma inovação de processo, um produto, uma tecnologia para dentro da sua empresa que vai te ajudar em algum processo, vai te ajudar em alguma parte do teu negócio, você ganha eficiência, porque você pode eventualmente automatizar uma parte da sua empresa e com isso você reduz custos ou você consegue produzir mais, e isso aumenta a sua eficiência. E o lucro nada mais é do que o medidor de eficiência da sua empresa. Se sobra mais, significa que sua empresa é muito eficiente. Se sobra menos, significa que sua empresa é pouco eficiente. Muito bom. E quando você, então, traz a inovação para dentro da sua empresa, você consegue ganhar eficiência e, naturalmente, ter mais lucro. Ótimo, Will. E você falando sobre inovação, a gente está vivendo aí na era das startups agora, muita coisa nova surgindo no mercado. E a gente trouxe o exemplo da Apple também. Para investir em inovação, inovar dentro da pequena e média empresa, é algo possível? Precisa ter um modelo disruptivo, criar uma coisa muito nova, uma novidade muito grande? É mais fácil para uma startup, então, ter mais lucro? Você diria? É mais fácil para ela inovar, para buscar isso? Não é que é mais fácil. Você não precisa fazer uma grande inovação. Quando a gente fala de inovação, você pode ter as grandes inovações, são inovações disruptivas, né? Como a gente fala, o caso da Uber, por exemplo, ela trouxe uma inovação que mudou o mercado. Na verdade, ela criou um mercado que nem existia. Mas você pode ter inovações incrementais. Como a gente falou, por exemplo, a gente citou aqui o Itaú, que trouxe tecnologias, mas não são coisas que mudam o mercado, mas são tecnologias que ajudam a empresa talvez a se tornar mais eficiente, como eu falei, da porta para dentro. Então os funcionários conseguem ter acesso a uma máquina, uma ferramenta que ajuda eles no dia a dia a produzir mais e melhor. E também, por exemplo, se você tem um sistema com design diferente, você cria uma inovação que é incremental, não é uma grande inovação, mas que teu cliente já passa a ver com outros olhos o teu negócio.
Às vezes o próprio atendimento ao cliente pode ser inovação no negócio, Às vezes né? o Nubank... O pós-venda, de repente, O né? Nubank, ele trouxe, por exemplo, o Nubank, ele começou vendendo cartão de crédito. Então, isso é inovação? Não De já produto existia. não é uma inovação de produto. Ela não inovou esse mercado. Já existiam empresas vendendo cartão de crédito há 100 anos, né? Brincando, obviamente exagerando. Mas você ia numa loja de departamento, a pessoa te oferecia um cartão de crédito, mas não se tornaram uma Nubank. O que a Nubank inovou? Ela inovou no seu posicionamento e no seu modelo de atendimento. Perfeito. Ela passou a se comunicar com o seu público, que era um público mais jovem, de classe B, C e D, de uma forma diferente, talvez tendo acesso a um produto do mercado financeiro de uma forma que aquele cliente nunca teve. Exato. Foi aí que ela inovou. E aí ela se Perfeito. posicionou como autoridade e a empresa, né, talvez, eu acho, se eu não me engano, é uma empresa já com o maior número de clientes no Brasil, em termos de banco. Não é a que mais lucra. Não tenho, mas ela cresceu bastante. Eu não sei, não tenho essa informação também preciso, mas eu sei que é uma empresa que cresceu demais nos últimos anos e você vê que foi uma inovação, de certa forma não foi inovação no produto, foi uma inovação no seu posicionamento e modelo de atendimento. Isso. Perfeito. Bacana a gente ter essa ideia sobre inovação e posicionamento, como que pode contribuir, mas para o dia a dia da rotina da pequena empresa, o que esse empresário, essa empresária pode fazer na prática para lucrar mais no seu negócio? Na verdade, né, Nay, a gente, ao tocar nesse tópico de rotina, a gente vai acabar falando um pouquinho daquilo que a gente sempre fala. Do empresário que fica na operação, não está fazendo a parte estratégica do negócio. E aí ele está deixando, sim, de ter uma boa oportunidade de conseguir essa melhora de lucro, melhora de posicionamento, tudo isso que a gente falou. Então o empresário tem que sair do operacional e focar no estratégico. Eu acredito que são 3 itens, tá? Ou 3 pilares que ele deve implementar na empresa dele, que ele deve ter na sua rotina. Então ele pode pegar o dia dele e separar dentro desses 3 pilares. Talvez não diariamente, mas ele pode fazer isso pelo menos mensalmente, tá? Pegar uma boa parte do seu mês e separar nesses 3 itens aqui, nesses 3 pilares. Primeiro é fazer um bom planejamento estratégico, é acompanhar aquele planejamento. Não adianta só deixar na gaveta, né? Deixar lá o arquivo jogado no computador, nunca reabrir, revisitar. Não, você vai ter que fazer, você tem que ir pelo menos assim, uma vez no período no ano, fazer o seu planejamento estratégico do ano seguinte e, quiçá, dos próximos 5, 10 anos também. Você faz esse planejamento estratégico, que a gente já falou sobre isso também. E aí você vai acompanhar os resultados que você está tendo mês a mês em relação ao que você planejou. Então, você fez o planejamento para o ano seguinte, aí o ano seguinte começou. Você vai fechar o primeiro mês e você vai ver quais são as ações que foram implementadas e os resultados que foram coletados dessas ações. Está de acordo com o cronograma, as ações implementadas? Os resultados estão de acordo com o previsto? Não estão. E não vai estar 100%. A gente sabe que o planejamento ele é um plano e um plano ele nunca vai ser 100% preciso. Não é perfeito, né? Não é, e nem é essa a ideia, né? Isso. Mas aí você vai fazendo correções no meio do caminho de ações para aquele planejamento acontecer. No final do ano você terá algo pelo menos próximo do que você imaginou. Então você vai ter que se dedicar a montar e acompanhar o seu planejamento estratégico. O outro pilar é gestão. O que é gestão? É você exatamente olhar os reloginhos do seu negócio. Você entender os indicadores da sua empresa. Você saber se, por exemplo, o marketing está conseguindo atrair o número de leads que ele precisa atrair, está atraindo no custo que precisa atrair, está trazendo o lead da forma qualificada que precisa trazer. A área comercial está tendo uma conversão, está tendo uma eficácia ao conversar com aquele lead, está conseguindo captar novas oportunidades para a empresa. São reloginhos. São 3, 4 indicadores para cada área da sua empresa que você vai ter que acompanhar também dentro do seu mês e saber se aquilo está ocorrendo da forma que deveria. Sua operação está produzindo da maneira que necessitaria? Está conseguindo trazer o índice de satisfação que precisaria trazer? O teu financeiro, como é que está? Como é que está a sua liquidez, sua saúde de caixa? Como está a sua margem de lucro? Toda essa parte financeira do negócio que você vai ter que acompanhar. Então, fazer gestão é isso. É você olhar os reloginhos, os indicadores da sua empresa e tomar as ações a partir dali para melhorar o teu negócio. E o terceiro item, que não é o menos importante, é tão importante quanto, talvez ele deve-se começar por ele, que é a cultura. Você precisa ser um fiscal da cultura da sua empresa. Então você criou ali os valores do seu negócio, todo mundo já tem um entendimento, você precisa também verificar se as coisas estão ocorrendo como deveriam.
Então é um trabalho baseado em 3 pilares: planejamento estratégico, gestão e cultura. E isso, se você estiver bem alinhado com esse intuito de crescer o lucro do seu negócio, aumentar a sua lucratividade, se você fizer seguir esses 3 pilares na sua rotina, você vai conseguir. Dificilmente você não vai conseguir. E você provavelmente vai conseguir resultados e efeitos colaterais positivos maiores até do que você pensa, né? Como até ter, de repente, maior liberdade de tempo, maior liberdade financeira, você conseguir atingir seu propósito mais rápido. Então, são várias questões que vão, com certeza, ajudar a sua empresa. Não tem jeito, a gente acaba caindo naquela mesma ideia de que o empresário tem que tem que focar na gestão do negócio e na estratégia da empresa. Essa é a prática do dia a dia do empresário para ele poder lucrar mais. Se ele quiser lucrar mais, ele vai ter que fazer isso. E mesmo que ele não queira lucrar mais, ele vai ter que fazer isso também para saber se está conseguindo atingir seus objetivos. Se a sua ideia é crescer, tem que acompanhar de qualquer forma. Mas sim, uma vez definido isso como objetivo, eu quero aumentar não minha receita, mas minha lucratividade no próximo ano, eu vou ter que acompanhar isso e vou ter que saber se eu estou chegando lá ou não. Legal, Will. Então, a gente falou aqui sobre esses 3 pilares que o empresário pode praticar e dos exemplos que a gente trouxe também durante o nosso papo. Qual que seria o maior ensinamento que esse empresário, essa empresária de um pequeno, médio negócio pode tirar desses exemplos das grandes empresas que deram certo e que lucram muito? Eu diria, né, que a gente pode, na verdade, pensando assim, 2 referências literárias aqui. Eu sempre gosto de falar sobre referências, livros, etc, porque eu acho que a gente realmente tira bons ensinamentos de alguns livros, não todos, alguns a gente tira. Eu vou até comentar aqui 2 livros, né, que um deles chama A Pequena Empresa Mais Bem-Sucedida do Mundo, que é do Michael Gerber, o autor, também o mesmo autor do Mito do Empreendedor, que eu já falei aqui. E esse livro, né, ele diz que uma pequena empresa, ela precisa ser capaz de crescer 10 mil vezes. Como é que ela vai ser capaz de crescer 10 mil vezes? Montando um sistema de funcionamento da sua empresa. O que é um sistema? Você entendendo quais são os ativos, recursos que você vai precisar para fazer cada processo na sua empresa. Então você vai, por exemplo, no meu marketing, vou precisar de pessoas XYZ fazendo isso, isso e isso. Então eu já tenho isso montado. Esse sistema, essa máquina na minha empresa já está funcionando. No comercial, vou precisar de XYZ fazendo acontecer isso, isso e isso. É um outro sistema, outra máquina que vai funcionar. A operação vai funcionar também. Isso a gente chama, né, até no mundo de franquias, de formatação do modelo de negócio. Então você passa a formatar as áreas do seu negócio e você também consegue replicar, porque é muito mais fácil replicar algo que já está escrito, já está mapeado. E aí essa empresa vai ser capaz de crescer 10 mil vezes. Isso é montar um sistema de operação. Então meu marketing, meu comercial, meu operacional, minha governança, minha gestão financeira, isso são máquinas que já funcionam e aí eu posso ir replicando. E melhorando, né? Enxergando, né? O que já fez, o que precisa ser feito ainda para continuar crescendo. Isso. Ele diz também que tem que ter sempre um objeto maior. Ele diz que tem que ter sempre também um objetivo maior para a sua empresa, ou seja, o seu propósito e novos desafios frequentemente. Então, legal, você traçou um desafio, atingiu aquela meta, novos desafios. E é isso que, na verdade, vão motivando as pessoas e o próprio dono do negócio a continuar crescendo, continuar querendo ter sucesso com aquela empresa, né? Manter todo mundo engajado aí, com base num propósito, então. Isso aí. Ele diz também que em pequena empresa, para ser capaz de crescer 10 mil vezes, precisa visar o bem-estar de todos os vamos dizer, as stakeholders, né? Essa palavrinha aí que é em inglês, que muita gente talvez não conheça, que são as pessoas que participam ou interagem com a empresa de uma forma geral. E, em português, as partes interessadas na empresa, né? Stakeholders são as partes interessadas. Mas aqui, sendo de uma forma mais clara, o fornecedor, os seus colaboradores, os sócios, seus clientes. Então, quando você passa a visar o bem-estar dos seus stakeholders, essas partes que se interagem com a empresa, você também tem maior chance de ter uma empresa que possa crescer 10 mil vezes. E o último, né, que ele diz, eu acredito que deva ser talvez um dos principais ensinamentos aqui do livro, é que você precisa estar sempre aprendendo coisas novas. Ou seja, desenvolvimento e melhoria contínua. Né? Então, tanto o dono quanto os colaboradores, enfim, precisam estar sempre aprendendo coisas novas. Então, eu diria que talvez esse é um ensinamento que a gente pode trazer desse livro, né? E tem um outro livro que também é fantástico, que chama Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins.
E ele mostra por que existem empresas que são excelentes ou que atingem a excelência e outras apenas são boas. Olha que interessante, porque uma boa empresa já é legal. Já é legal. Muita gente quer ter só uma boa empresa, mas tem muita gente que quer ter uma empresa excelente. E a gente vê que essas empresas que cresceram e hoje são empresas de referência, quais a gente passa aqui como empresas que lucram hoje nesse patamar de 5 maiores empresas do Brasil, são empresas que buscaram a excelência, porque ninguém vai chegar nesse patamar querendo ser apenas boa, segundo Jim Collins. E ele diz que são, acho que 2 fatores, né, que são importantíssimos para a empresa conseguir chegar nesse nível de excelência. Primeiro, ter uma liderança obcecada pela excelência. Então, o cara que está ali no dia a dia, ele precisa estar olhando os processos, precisa estar olhando os seus indicadores e estar o tempo todo focado em atingir o que foi previsto. Aquele buscar plano... esse melhor. Exatamente. E o fato aqui não é atingir, mas buscar ser. Eu falo, a gente tem um valor na empresa, que é lá na Valorize, que é a maestria. E o que é a maestria? É você ser o melhor? Não é você ser o melhor. É você buscar ser o melhor. É diferente, porque quando você fala de buscar ser o melhor, se você pega um mestre em artes marciais, ele não foi o melhor do começo. Mas ele já tinha esse espírito, esse valor de maestria, esse espírito de excelência. Então ele conseguiu evoluir por conta desse espírito de excelência e chegar no nível que ele é hoje, talvez o faixa preta, o mestre de fato, dentro daquela categoria que ele praticou. A mesma coisa os grandes atletas de alta performance, você pega esses atletas, são pessoas que têm um espírito, né, assim, insano de excelência. São pessoas que treinam, que praticam, que não cansam, não desistem e estão lá, estão na ponta, não é à toa que eles chegam nesse nível, né? E aí as empresas a mesma coisa. Então ele precisa ter um líder que busca a excelência o tempo inteiro, obcecada pela excelência. E o segundo ponto é exatamente ter a tecnologia adequada, que vai muito de encontro à questão da inovação, né, que a gente falou aqui. Então, a tecnologia adequada, tecnologia não só do mundo digital, mas tecnologia como ferramenta que vai gerar um maior posicionamento da sua empresa em relação ao seu mercado, mas também melhorar processos na sua empresa para que você consiga ter melhores resultados. Eu diria que eu acho que são ensinamentos que a gente traz aí desses conteúdos que são bem legais. Aliás, indico muito a leitura dos 2 livros aí. Legal, então fica aí a dica de livros, de leituras aí para os empresários e empresárias que nos acompanham. Bom, para quem está acompanhando o nosso papo aqui semanalmente, né, mensalmente, acompanhando nossas conversas, temos a pergunta do empresário, né, que geralmente abrimos a caixinha de pergunta lá no Instagram, @willbrandão_xp, e vocês ficam lá super à vontade para responder. Ou então tem gente que manda por direct também, a gente também olha, também responde. E o empresário enviou na nossa última caixinha: como que eu faço para ter mais lucro em um mercado muito concorrido? Ele diz que ele vende eletrônicos. Como que ele faz, Will? Como que você indicaria essa pessoa buscar mais lucros no mercado de eletrônicos, que é muito concorrido? Se você trabalha no mercado muito concorrido, né, a chance de você cair na armadilha de briga por preço é alta. E aí quando você começa a entrar numa briga por preço, a gente falou que o preço é o custo mais o lucro. Tem que estar incorporado esses 2 componentes. Se o custo você não consegue mexer, o que você vai acabar mexendo? No teu lucro. Você acaba apertando, estreitando a tua margem de lucro até o momento que de repente o teu negócio nem é mais viável. E aí você com certeza vai ter grandes problemas financeiros e até acho que frustração com o próprio negócio, porque o dono do negócio não vai conseguir ter retorno com aquela empresa. E aí o que você vai ter que fazer, você vai ter que realmente inovar. A gente vai acabar caindo na mesma questão. Você vê como realmente faz sentido, né? Então, se você vende eletrônicos, por exemplo, numa loja de rua, você vai ter que criar uma chamada diferente ali. Tem que se diferenciar de alguma forma. Vai ter que ter uma fachada diferente, você vai ter que ter um atendimento mais consultivo, porque o cara às vezes vai comprar um eletrônico e, de repente, ele não tem certeza daquilo que ele está comprando. Você pode ter, sim, uma consultoria, por exemplo, um especialista dentro da sua empresa da sua loja para atender cada cliente que chega. O cara é especialista, o cara é técnico em áudio, por exemplo, né? Então o cara vai lá te dar uma consultoria. Você vai comprar, talvez não compre, mas com certeza você vai ter gerado muito valor. E se o cara for comprar, provavelmente ele vai comprar na tua empresa.
Você pode ter, por exemplo, um serviço específico para um público também que você quer atender. Por exemplo, um atendimento para mulheres. A gente pega, por exemplo, tem o Uber, né, das mulheres apenas, porque se entendeu que as mulheres tinham um certo receio, medo de pegar o Uber por conta que poderia ocorrer algum tipo de problema com homens, etc. E aí criou-se um Uber só com motorista feminino, mulheres, né? Você pode ter serviços diferenciados, então oferecer um serviço, não só um produto, mas oferecer um serviço diferenciado para um público específico, e você vai se tornar autoridade para aquele público. Então, é legal, né? A gente, por exemplo, quando eu fui comprar uma câmera, eu fui lá nos Estados Unidos comprar uma câmera, e assim, eu pesquisei antes onde eu ia comprar, etc. Todo mundo indica uma loja que chama B&H, que é B&H, se eu não me engano. E você chega lá, é um mundo, primeiro que tem um universo de coisas para você fica, né, assim, até um pouco perdido, mas tem um cara ali que ele te acompanha no momento que você entra na loja, ele te peça toda a consultoria. Então, por exemplo, eu fui para comprar uma máquina fotográfica que na minha cabeça era a melhor, acabei tendo esse suporte, esse atendimento com ele lá, acabei comprando outra máquina, uma máquina com ticket um pouco maior, e ainda uma série de acessórios que ele falou, você vai precisar, e aí você compra. E, né, se eu for voltar a comprar um dia, eu com certeza vou buscar, se eu puder, tiver oportunidade, vou voltar lá para comprar, porque sim, fez diferença. Então você vai tendo que incrementar, você tendo que inovar de alguma forma, tendo que criar valor, se posicionar de uma forma diferente. Eu tive um cliente uma vez, eu atendi na consultoria, ele tinha uma loja que ele vendia equipamentos para celulares, acessórios para celular, tá? Ficava em São Paulo, lá no Brooklyn. Sabe o que ele fazia? Eu achei muito legal. O que era? Ele tinha o preço dos marketplaces colocado junto na gôndola com o preço dele. Então, muito bom. Porque o que você faz? Quando você quer comprar um equipamento, um acessório, você chega Tem gente que gosta ainda desse contato físico, da loja física. A loja física não vai morrer. Provavelmente ela vai virar duas coisas, o digital junto com o físico, né? Já está virando o omnichannel. E aí ele fez isso, em vez da pessoa ter que abrir o celular para pesquisar se valia a pena, ele já colocava lá. E ele era honesto, porque tinha produtos ali na loja que estavam mais caros mesmo, mas ele falou assim, até pela honestidade, a pessoa acha legal, e a gente também dá um suporte aqui para a pessoa, faz a venda de uma forma mais consultiva, e o cara acaba levando. E ele tinha realmente uma boa margem no negócio dele. Então ele se diferenciou dessa forma. Então, às vezes você não precisa ignorar seus concorrentes, você pode até trazer para dentro de casa. Eita, dessa forma aí acho que vale, né? Mas é interessante, muito então, bom. Acho que eu diria a inovação não é algo muito... É pensar fora da caixa. É clichê falar isso, é clichê. Mas é uma coisinha de diferente que você falou, um jeito diferente que você atendeu ou fez para vender o teu produto, o teu negócio. O empresário... Se você não parou, para um dia, o quanto antes, e pensa o que você pode melhorar na sua empresa, tanto na entrega do que você já vende, quanto em alguma coisa eventualmente interno também. Para e pensa. Você provavelmente vai ter boas sacadas, bons insights, talvez você não precisa fazer isso sozinho, chame pessoas para fazer isso. Né? No momento, por exemplo, de planejamento estratégico, no momento que você acaba fazendo isso, inclusive você pode trazer a equipe para te auxiliar. Para e pensa, você só vai conseguir ter essas ideias se você parar e pensar. Se você estiver afogado no dia a dia, tentando correr atrás de caixa para, né, vender o almoço para pagar a janta, dificilmente você vai conseguir algo, mas a realidade é dura. Eu sei, tenho empresa, atendo muitas empresas, mas é a saída. Se você não parar para fazer isso, a chance de você realmente sair dessa situação vai ser ainda mais difícil. Ótimo, e essa inovação vai te ajudar a agregar valor no teu negócio, dentro de tudo que a gente conversou hoje. Essa agregação de valor, ela vai se converter em lucro em algum momento, você aumenta a percepção, a reputação da tua empresa para o mercado, você torna isso lucro, isso vira caixa para tua empresa e pode ser reinvestido, pode ser distribuído lucro, pode ser reduzido as dívidas. Sim. E você pode ir pensando essas melhorias para buscar cada vez mais lucro no teu negócio. É isso aí. Muito bom, gente. A nossa conversa fica por aqui hoje. Obrigada por quem nos acompanhou. E sigam nosso canal no YouTube. Sigam a gente também lá pelo Spotify. Vocês nos encontram nas redes aí por Empresa Exponencial e o Will Brandão Empresa Exponencial. Eu vou reforçar aqui. Sigam a gente no Spotify. Dá para seguir o podcast.
dá para compartilhar o podcast e dá para fazer uma avaliação do nosso podcast. Então você pode, por exemplo, se você está ouvindo nos streaming aí no Spotify, por exemplo, clica nos 3 pontinhos lá e vai lá, classificar esse podcast. E você dá 5 estrelas, com certeza o podcast vai levar isso em consideração e vai passar a distribuir esse conteúdo para muita gente. Então, além de seguir e compartilhar, se você curtiu, também já dá essa avaliação aí que pra gente é muito importante. E no canal do YouTube também, né? Dá o likezinho, que é bacana, a gente sabe que você tá gostando. Se tiver ideias e sugestões de conteúdo, também manda lá nos comentários que a gente vê e responde vocês. Obrigada, Fechou? pessoal. Até mais. Valeu, tchau, tchau.